Oi, gente, eu sou o Heráclito e hoje eu vou dar pra vocês as minhas primeiras impressões de Loki, da Marvel, né? A série. É... Faz todo sentido, né? A gente falar aqui no canal do Loki, não apenas porque eu gosto de tratar de cultura pop, mas também porque Loki é um personagem da mitologia nórdica, né? Ele é o deus do fogo e o deus da mentira, da trapaça. Em inglês eles sempre colocam mischief, né? Surgiram algumas controvérsias, né? Por terem colocado o Loki como gênero fluido. Na mitologia ele é um metamorfo, ele pode assumir qualquer forma. Então, por exemplo, o Loki ele é a mãe do Sleipnir, que é o cavalo de 6 patas de Odin. Quando eles estavam construindo Asgard, os Aesir eles contrataram um gigante para construir as muralhas de Asgard. E fizeram uma aposta com ele. Apostaram a mão de uma deusa, de um Aesir. Para se ele construísse num tempo muito curto, ele ganharia. E só que ele estava conseguindo, né? E eles ficaram muito espantados com isso e pediram que o Loki descobrisse o que estava acontecendo. E ele descobriu que o segredo dele era um cavalo gigante de 6 patas. Por isso ele conseguia trazer as pedras de muito distante de maneira muito rápida. E aí o Loki se transformou em uma égua e atraiu o garanhão para longe. E com isso o gigante perdeu, só que ele percebeu a trapaça e aí foi morto por Thor. E os Aesir construíram uma parte da muralha que ficou faltando. E quando Loki voltou, ele tinha parido o Sleipnir, que é o garanhão, o corcel de 6 patas de Odin. O Loki também é pai do lobo Fenrir, que vai no Ragnarok destruir, matar Odin e morrer pelas mãos de Odin. E também da Jormungand, a serpente do mundo, né? Que no final dos tempos vai matar e ser morta por Thor. O Loki, ele é um personagem ambíguo, né? Ambivalente. Ele não é um personagem mau. Ele estaria muito próximo de Mercúrio, de Hermes, de Exu, ou talvez até mesmo um pouco de Dionísio, né? Devido a ser um personagem que ele é ambivalente, ele tem uma moral duvidosa, né? É inclusive muito complicado aplicar conceitos de bem e mal, certo e errado, à mitologia nórdica, né? Porque eles são um povo pré-cristão, apesar de que as fontes que nós temos da mitologia nórdica são fontes que as mais antigas surgiram já 100 anos depois da cristianização dos dinamarqueses, né, dos Danes, do que eram chamados de Vikings, né? E o Neil Gaiman, no, no seu livro sobre mitologia nórdica, ele fala que começou-se a preservar essas, essas histórias para não perder determinados ditos poéticos que utilizavam elementos da mitologia nórdica, né? Ela era uma religião xamânica que não tinha uma teologia unificada e que tinha uma relação meio que direta das pessoas com os deuses no sentido de uma troca. Toda religião que é xamânica ela tem essa relação comercial. Você faz um sacrifício e o deus em troca faz algo por você, né? Então, de fato, como eram as coisas, né? Inclusive nós sabemos nomes de vários deuses do qual a gente não sabe nenhuma história, né? Só sabe que eles existiram, né? No caso do Loki, por exemplo, ele tá junto com o Thor numa história que eu gosto muito, que é Thor vai a Jotunheim, que ele viaja para a Terra dos Gigantes e passa por várias provações, inclusive tem um texto sobre isso, né? Em que ele enfrenta um gigante ilusionista chamado Skymir, né? Que é um gigante de pedra. Não tem só gigantes de gelo, né? O Loki também está junto do Thor e do Odin quando eles matam um anão que estava transformado em uma lontra, né?
E isso gera todo o ouro amaldiçoado e tal, que vai ser a base da história do... Nossa, Matador de Dragões. Me fugiu agora. E também do Anel dos Nibelungos, etc. E tem uma coisa muito interessante que o seriado é muito fiel à mitologia, ao espírito da mitologia, né? Porque várias das coisas boas dos deuses vieram das trapaças do Loki. Então, ele faz uma coisa muito ruim, né? Ele arranca os cabelos de Sif, a esposa de Thor. Mas graças a isso ele consegue que dois anões criem, né, um barco mágico, a lança de Odin, que nunca erra, e o martelo de Thor, além dos cabelos feitos de fato de ouro mágicos, né, de Sif. Então, as maldades, as brincadeiras, as trapaças do Loki acabam mal para ele, mas fazem com que outras pessoas se tornem melhores e mais poderosas. E isso é muito importante na série, né? Então, o Loki é esse personagem que em algumas histórias ninguém sabe de onde ele veio, sabe-se que ele não é um Aesir, mas que ele está lá, que ele apareceu de alguma maneira. Em outras histórias ele é irmão de sangue, né? De juramento de sangue, né? Não por ter nascido. De Odin. Noutras histórias ele é filho de um gigante de gelo. A origem dele é muito confusa, né? Na mitologia nórdica. Além disso, ele encontra o seu fim, digamos assim, quando a mãe, né, de Balder, que era o mais belo dos deuses, convence todas as criaturas e todas as coisas a não machucar Balder. Logo ele era invulnerável. E aí os deuses tinham um jogo de ficar jogando coisas contra eles. A única coisa que o feria era o Mistletoe, né, o Visgo. E aí o Loki convence um deus cego, que não estava participando, a jogar o Visgo. E ele usa uma palavra mágica, transforma isso, deixa o Visgo como se fosse ferro, e mata o Balder. E aí ele foge. E aí Hela, né, que, salvo engano, também é filha de Odin. Sim, ela é filha de Loki. Permite que ele possa voltar, possa ressuscitar, desde que todas as coisas, desde as pedras até a grama, até as árvores, até o vento, chorem a morte dele. E isso acontece menos uma troll. E vão lá e pedem, e nada faz com que ela mude de opinião. Depois descobre-se que é o próprio Loki, né? Isso faz com que ele seja punido. Ele é amarrado a uma pedra numa caverna no centro da Terra, por Odin, amarrado com as tripas de um dos seus filhos, e uma serpente apostada sobre os olhos dele com as presas pingando veneno. A esposa dele fica segurando um vaso para evitar que o veneno caia sobre os olhos, mas quando ela vai jogar fora o veneno, cai veneno nos olhos dele e ele se contorce. E quando ele se contorce, surgem os terremotos, né? E aí ele só vai ser libertado no fim dos tempos, no Ragnarok. E ele vai, junto com os gigantes de fogo, os gigantes de pedra, os trolls, os monstros e os gigantes de gelo, atacar Asgard, né? Então, o Loki é esse personagem, né? Indo pra série, propriamente, né? Eu achei ela muito interessante. Eu achei ela com um roteiro muito redondinho, muito bem dirigida e muito boa. E o Tom Hiddleston, que faz o Loki, sempre é excelente, sempre é fenomenal, sempre tem uma atuação muito boa, muito acima da média daquilo que costumeiramente aparece no MCU. A série utiliza um visual que eu particularmente não gosto, mas ficou muito bom, que se chama retrofuturismo, né? Que é uma espécie de tecnologia muito avançada, mas com características da década de 50, 60, né? Mas lá ficou muito interessante mesmo. E ela traz um elemento dos quadrinhos que é muito difícil de fato ser explorado num filme, né? Que é aquela organização burocrática que cuida do tempo. Eu me recordo de ter lido sobre isso no Quarteto Fantástico, né? O Quarteto Fantástico é que se defrontou várias vezes com esse pessoal, que são uma organização que cuida do tempo. Você tem basicamente
dois grandes personagens associados ao tempo, né? O Tempus, que é um cara que personifica o tempo, que guarda o tempo, e essa burocracia cósmica que cuida das linhas temporais, né? E a última vez que eu li sobre isso era uma história do quarteto, né? Não tanto do Thor ou Asgard, etc. Mas eu acho que eles já se meteram nisso, né? E é muito interessante porque eles usam um excelente trope, né? Porque nós não sabemos nada sobre essa organização, mas o Loki também não. Então, tem um personagem que não sabe de nada. E aí ele vai aprendendo. E à medida que ele vai aprendendo, o telespectador também vai aprendendo. Então isso é muito interessante, né? Ele é levado para lá. E é muito interessante porque não tem diálogos explicativos, que eu acho abominável e detestável. Eles vão o tempo inteiro mostrando as coisas. Que em termos de roteirização é muito melhor do que fazer diálogo explicativo, que é cansativo, que perde-se muito tempo. Na verdade, só tem um diálogo explicativo, que eles fazem de uma maneira muito criativa, usando essa coisa do retrofuturismo, em que aparece um mascote num desenhozinho animado, com características da década de 50, explicando a história de como surgiu essa organização que protege o tempo, né? É o único momento que tem isso. E o tom da série, né, é um tom ao mesmo tempo de romance psicológico, porque explora a psicologia do Loki, e de uma trama de suspense e detetive, né? Isso fica bem claro desde o começo, né? Que há um mistério, e esse mistério precisa ser resolvido, e há uma caça a um bandido, né? E o detetive que está interessado nisso, ele adquire um grande interesse pelo Loki, que é uma variante temporal, né? E aí é muito curioso como eles vão se aprofundar na psicologia do Loki, né? E não vou dar spoiler, então a partir de agora, spoiler alert. Fica claro desde o começo que tem uma outra versão do Loki que está tocando o terror, né? Isso é evidente para qualquer pessoa que tenha dois olhos. E quando eles pegam essa versão do Loki, o cara vai lá para entender a psicologia dele. Aí você se toca. Não, o interesse é porque ele quer tentar fazer um perfil psicológico do Loki para capturar aquele outro Loki, né? E o Loki fica posando, né, de poderoso e tal. E eles usam um mecanismo psicológico muito interessante. O Jung falava a seguinte coisa: se é aquilo que se combate, que é o mecanismo da projeção, que é o que Freud já falava. Quando Pedro fala de João, eu sei menos de João e mais de Pedro. Então ele começa a insultar, dizendo que eles são uma fraude, que eles não têm poder de verdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando ele leva para interrogar o Loki, ele fica mostrando cenas da vida dele. E fica perguntando: você gosta de machucar as pessoas? Você é um assassino? Você gosta de machucar as pessoas? Até que quando o Loki finalmente vê as cenas em que os atos dele levam à morte da mãe dele, que ele realmente amava, ele diz: não, eu não gosto de machucar as pessoas. Isso é só uma grande mentira, uma grande farsa que eu tenho que fazer, porque é isso que os fracos fazem para poder enganar as pessoas e passar por fortes. E a gente tem uma grande revelação psicológica, né? Que parece ser o mote desse primeiro capítulo, né? Nesse primeiro capítulo a gente é apresentado ao contexto e a essa organização cósmica que protege o tempo. Tem esse dado psicológico do Loki e aquilo que vai ser provavelmente a trama principal, que é o Loki perseguindo o Loki, né? O que já é por si só bem interessante, né? Então, há essa revelação e há também um debate filosófico de fundo entre agenciamento individual, né, entre liberdade e destino e predestinação, né? O que é interessante porque os antigos nórdicos, né, os vikings, eles acreditavam firmemente em predestinação, que o destino deles estava traçado, né? E o Loki aparece como alguém que acredita que ele é senhor do seu próprio destino, né? Seria mais ou menos um debate entre alguém sartreano e um behaviorista, que vai dizer que free will, né, livre-arbítrio não existe. E o Loki está dizendo: não, existe sim, e eu faço o que eu quero, e eu sou senhor do meu destino.
Então há também essa discussão filosófica de base entre livre-arbítrio, né, uma posição sartriana, de que mesmo diante de um revólver apontado para sua cabeça, você está livre. Porque você pode dizer, não, prefiro morrer, então você é livre. Então, por exemplo, o Sartre, para a filosofia existencialista, você está fadado a ser livre. Né? Enquanto, por exemplo, se você pegar o Skinner no behaviorismo, ele vai fazer uma negação tosquinha em termos filosóficos, né? Bem fraca mesmo, do free will, né? Do livre-arbítrio. Que em termos teológicos, por exemplo, também é defendido pela doutrina católica. Por outro lado, né? Os nórdicos, né? A origem do Locke, não acreditavam nisso. Acreditavam piamente em uma predestinação. Então esse é o pano de fundo filosófico, né? Tem um pano de fundo psicológico, né? Que é desvendar a psicologia do Locke, o que provavelmente indica que eles vão trabalhar um desenvolvimento psicológico dele. E a grande questão, ele não é um protagonista. Assim como na mitologia, ele é alguém que surge, faz coisas más, coisas ruins, para que outras pessoas possam chegar à sua melhor versão. E aí ele mostra lá os Avengers, né? O Thor, Capitão América, etc. Que é exatamente como o Loki na mitologia. A partir das maldades que ele faz, isso se reverte em algo muito bom para os outros, né? E obviamente, né, você tem essa outra caracterização do Locke que é interessante, né? Porque para o Jung todo excesso corresponde a uma falta, né? Então esse excesso de empáfia do Locke certamente corresponde a um complexo de inferioridade inconsciente, né? Que é desvelado de uma maneira bem interessante, apesar de que um pouco rápida, nesse primeiro episódio. Uma outra coisa muito interessante é que essa é uma série que aposta na inteligência do espectador. E ela usa um humor bem menos infantil do que o humor que comumente a gente vê no MCU, né, nos filmes da Marvel e da Disney. Ele é um humor muito mais baseado em ironia, baseado em sarcasmo, né, que de fato requer que você faça interpretações. Ele não é descarado, né, ele não é algo assim infantil, mais infantil, como nós comumente vemos, né, no MCU, especialmente no Homem-Formiga e nos Guardiões da Galáxia. Não que eu não goste, especialmente do humor do Homem-Formiga, eu acho muito bom mesmo, né? Aquele personagem que é um hispânico, que conta aquelas histórias doidas, nossa, eu achei ele o melhor personagem, o cara mais engraçado do MCU. Por mim, ele estaria em todos os filmes falando alguma história doida, né? O cara do Homem-Formiga, né? Um dos parceiros lá do Homem-Formiga. Nossa, é muito sensacional, muito sensacional. Mas de qualquer sorte, você tem uma coisa bem mais sofisticada. O roteiro é excelente, muito redondo, sem barriga, sem gordura, perfeito. E o Tom Hiddleston tá mantendo o nível que ele sempre, de entrega que ele sempre teve. Ele está entregando uma excelente interpretação. E é interessante, né, que o que faz ele mudar de ideia quando ele se sente oprimido, é quando ele vai buscar o Tesseract e abre uma gaveta e vê que tem várias joias do infinito. Aí ele olha e tal, e diz, tem um monte dessas aqui, o burocratazinho que tá lá. Algumas pessoas usam como peso de papel. Aí ele olha e diz, nossa, vocês são a força mais extraordinária do universo. Aí ele se sente tão oprimido, né, que ele volta-se para si mesmo, vai ver o filme lá da vida dele, como ele morre. Mas o que mais o choca não é a morte dele, é o fato das ações dele levarem à morte, talvez, da única pessoa que ele ama. E ele fica muito chocado também de ver o momento em que o Odin diz que ama os filhos, né? E morre lá. Ele também fica... É como se dois grandes pilares do universo dele simplesmente desaparecessem, né? E o cara diz, você está destinado a viver isso de novo, de novo, de novo, de novo. O que entra uma outra questão filosófica interessante, né? Que é o eterno retorno nietzschiano, né? Que é um construto filosófico, não tanto metafísico, mas quase metafísico, né? Para justificar uma moral, né? Que seria, olha, imagine que nesse universo, tudo que você fizer vai retornar eternamente, você vai fazer aquilo de novo, de novo, de novo. Você gostaria que isso acontecesse? Você gostaria de repetir aquela sua ação? Se não, né, você não deveria fazê-la. Então eu gostaria de estar aqui de novo gravando esse vídeo, porque em algum outro universo eu vou fazer isso ad infinito.
De novo, de novo, de novo. Estou gostando de fazer, eu faria de novo. Né? Então ainda tem esse outro pano de fundo filosófico, né? O eterno retorno nietzschiano, né? Até porque o Loki é um personagem muito nietzschiano, né? E isso é muito interessante. Então, para mim, 10 de 10, excelente capítulo, né? Houve toda uma confusão com a história, né, do Tom Hiddleston não ser um transexual, e terem cancelado ele, porque o Loki é trans. Só que o Loki nem é trans, ele é gender fluido, né? E é isso, né? Todo mundo sabe que eu sou um judeuzinho comunista, né? Mas a esquerda identitária norte-americana, meu Deus do céu, é pura maluquice aquilo lá, pura maluquice. Então não dá nem pra levar a sério essas coisas assim. Só atrapalha, mas só atrapalha mesmo, né? Mas eu estou 10 de 10, plenamente satisfeito, 5 estrelas aí para o Loki, né? E pela qualidade do roteiro, pela qualidade das interpretações que eles apresentaram até agora, eu estou muito esperançoso com o restante da série. Então, é isso, moçada. Valeu. Espero que tenha agregado aí algumas questões filosóficas, psicológicas, para vocês pensarem também a série, né? Que aqui é cultura pop, mas é também cultura. É isso. Valeu. Falou. Ah! E o canal tá quase atingindo 10 mil inscritos, né? Então, por favor, se inscrevam, mostrem os vídeos para as pessoas, né? Devido ao meu doutorado, eu não estou tendo tanto tempo para publicar vídeos e tal, mas estamos aqui na correria, mas estamos nos esforçando para fazer aí para vocês os melhores vídeos possíveis. É isso, moçada. Valeu. Obrigado.